Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e muitíssimo realista. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram, TikTok, @AndréaChociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim e... André, mas pra que eu vou conhecer mais sobre você? Então não precisa conhecer sobre mim, não. Vai lá e vai ver que tem muito conteúdo, que eu tenho certeza que, como os conteúdos aqui do pod, também vão te ajudar muito. Não é porque eu que faço, não, mas eles são bem legais. Hoje vamos falar, e aqui talvez eu quero responder neste episódio, para mim, o que significa um dos maiores indícios de que você é uma pessoa madura, que é o fato de você corrigir a rota muito rapidamente, deixando de lado o seu ego, sendo uma pessoa mais observadora e não deixando que vaidade, soberba ou orgulho te seguem. Mas calma que a gente vai entender um pouquinho melhor. Cabe ressaltar novamente que todo este mês de outubro nós fizemos a divulgação aqui do curso de Inteligência Emocional da Conquer. Só que as inscrições, elas se encerraram no dia 18, no dia 21 nós tivemos uma masterclass maravilhosa para dar o encerramento e o certificado de conclusão desse curso. E esse curso até o dia 18 ele foi gratuito. Então não quer dizer que você não possa mais assistir ao curso de inteligência emocional, mas ele vai estar na plataforma da Conquer com mais de 80 cursos dos mais diversos campos de atuação, marketing, inovação, comunicação, inteligência emocional, para ajudar você tanto no desenvolvimento pessoal quanto desenvolvimento de carreira. E a Conquer está com uma promoção incrível neste mês, que é para o plano Conquer Plus vitalício. O que isso significa? Que você vai pagar 24 vezes de R$ 159 e ter acesso ao streaming de cursos da Conquer. Então você vai ter acesso a todos os cursos que já existem, que serão lançados, masterclasses que já foram e tudo isso pro resto da vida. Você vai ter acesso a todos os cursos das mais diversas áreas para depois não falar assim, mas aí eu compro o curso, fica lá 1 ano, 2 anos, eu perco acesso e não... Não, é vitalício o Conquer Plus. Então vou deixar aqui embaixo o link para você não perder essa condição. Quem assistiu o curso de inteligência emocional já viu o nível de entrega da Conquer. Então vocês puderam ter um gostinho. E isso é para todos os cursos, que tem mais de 500 horas de curso em toda a plataforma. Sem contar que tem uma mega novidade, que os 100 primeiros que se inscreverem neste plano vitalício vão ganhar acesso à plataforma Conquer English. Para tu aprender inglês, desenvolver o teu inglês, hablar em inglês, ok? Conhecimento, meus amores, melhoria constante é um negócio que você não precisa só para o trabalho, precisa para a vida. Acredite, eu sou uma pessoa que até hoje eu estudo. Veio inteligência artificial, eu fui estudar. Como que eu vou aplicar isso? Acreditem, tem formas de eu aplicar hoje nas coisas com que eu trabalho. E eu tenho certeza que se vocês buscarem sempre essa melhoria, sempre saber um pouquinho mais, vocês são aquelas pessoas assim, sabe? Nunca fica passando necessidade. Tá sempre assim de olho nas oportunidades. Então vou deixar aqui na descrição o link, não percam a chance, essa grande oportunidade de fazer parte desse streaming e ter acesso a todos os cursos da Conquer. E não vamos esquecer que Dona Insider, colaboradora oficial aqui deste podcast, se antecipou na sua Black November e de 14 de outubro, começou lá no dia 14 até o dia 31 deste mês, o nosso cupom vai estar valendo 15% de desconto e ele é cumulativo. Ou seja, usando o nosso cupom ADULTA15 mais os descontos que tem em todo o site, você pode chegar até 40% de desconto. Então, se você é aquela pessoa que está namorando peças da Insider, que a gente fala aqui todo santo mês, que são roupas que não fede, que não desbota, que não dá bolinha, que tem uma sensação térmica muito melhor, sem contar minimalistas, elegantes, a minha cara, porque eu sou uma pessoa minimalista
que não gosta muito das cores, eu gosto de cores mais sóbrias, não perca essa oportunidade. Então deixarei aqui link de Dona Insider mais o nosso cupom ADULTA15 para você não perder. Gente, depois de 31 de outubro acabou, volta a preço normal. Então aproveita, você que tá namorando aquela pecinha linda de Dona Insider, e garanto todas, inclusive linha fitness de Dona Insider, para quem não sabe, maravilhosa, estou aqui por baixo toda de Dona Insider. Não perca. Mas bora lá, vamos entender do que é que eu estou falando para uma pessoa que pretende assim, como que eu sei que eu atingi um nível de amadurecimento muito grande? Eu tenho alguns sinais para dizer assim que uma pessoa madura a gente nunca vai estar, porque é uma pessoa que fica madura demais, cai do pé e apodrece. Mas a gente vai estar nesse constante estado de amadurecimento, de querer ser melhor, de reagir melhor, de viver melhor. Amadurecimento é isso, eu acho que é a gente viver melhor. Um indício forte para mim de uma pessoa que é muito madura, o primeiro deles, com toda certeza, é uma pessoa que é aquela pessoa observadora e que aprende a ler as pessoas um pouco mais rápido. É, de certa forma, aquela pessoa que perde um pouquinho a inocência, aquela pessoa que consegue, com alguns poucos trejeitos e conversas, ler uma pessoa. E como que a gente consegue isso? Lidando com pessoas. Então, ao longo dos anos, você conheceu, sei lá, chegar nos seus 30 e poucos anos, milhares de pessoas que você vai conhecendo, que você vai topando aí ao longo da vida, e elas vão te dando, não é munição, mas elas vão, é como se elas estivessem te educando o seu emocional para você ir aprendendo sobre pessoas. Então, um forte indício é aquela pessoa que consegue ler, que ela consegue, essa pessoa, ela tá querendo isso, essa vai naquilo. Então, para mim, é um forte indício de maturidade. Um outro forte indício de maturidade, mas fortíssimo mesmo, é a nossa redução do tempo de absorção de impacto. Como diria meu pai, na minha adolescência, um fim de namoro me custavam dias sofrendo e morrendo por aquilo. E aí, quando você vai escalejando, passando por outras situações, tendo outras experiências, o seu tempo para absorver impacto também vai diminuindo. Tipo, eu tô sofrendo com isso, mas eu não vou deixar isso se arrastar por muito tempo com algumas situações que te acontecem. Não estou falando aqui casos de doenças como depressão, pelo amor de Deus. São impactos que a vida às vezes te dá, que antes você levaria talvez dias ou meses para absorver, e agora você absorve com um pouquinho mais de rapidez. E para mim, um outro indício muito forte de uma pessoa madura é aquela pessoa que consegue antever algumas situações, problemas, imbróglios e age antecipadamente. Para mim, essa pessoa, ela ela tá num nível de inteligência, de sagacidade e de maturidade muito grandes. Vou citar aqui um exemplo. Eu tinha uma amiga muito querida e ela, uma das pessoas assim mais maduras que eu conheço. E eu me lembro, a gente tá nesse rolê aí de casa, de aluguel, de isso, de aquilo, de vizinhos problemáticos e tal. E eu me lembrei dessa história dela. Ela, a princípio, assim, era uma pessoa que morava numa casa, assim, muito simples, muito simples. E ela foi começando a ganhar dinheiro, começar a ter as suas próprias conquistas e tal. E aí ela trocou de casa. Ela falou assim, eu acho que eu vou ter que ir para um espaço um pouco maior. Realmente, no espaço onde ela estava era bem complicado. Eu tive a chance de visitá-la e era realmente... Parecia o meu canilzinho lá que eu morava, o primeiro apartamentozinho que eu morei, que eu carinhosamente chamava de canil, mas fui muito feliz naquele lugar. E ela falou, cara, eu vou precisar de mais espaço, ele precisa ser um pouco melhor localizado, piriri pororó. Entrou nesse apartamento. Tá? E aí, com o tempo, ela foi ganhando um pouco mais de dinheiro e tudo mais. E eu me lembro que uma vez a gente estava tomando um café e ela falou assim, ai, Andréia, olha, eu tô pensando em ir para um apartamento melhor. E aí eu falei, mas tem algum problema com esse que você tá morando? Não, assim, diretamente não tem nenhum problema.
Ai, mas eu acho que eu queria ainda um pouquinho maior, com um pouquinho mais de comodidade, talvez um prédio, um apartamento mais novo. Ah, assim, queria uns luxos, alguns luxos. Quem nunca? Tá aqui a pessoa que vos fala, né? Que busca um luxozinho. E aí eu falei assim, tá, mas quanto mais caro e tudo mais, e a gente falando, não, ó, vai compensar por isso, eu vou ficar mais perto do meu trabalho, então eu vou economizar com gasolina, com deslocamento e tal. Ela me apresentou ali as contas e tal. Eu falei, cara, é justo, muito justo. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, até porque eu moro de aluguel e se apertar, eu dou um passo pra trás. E eu me lembro que quando ela falou aquilo, eu fiquei um pouco desacreditada. Porque para a maioria de nós, o ego fala muito alto. O ego fala muito alto. Para algumas pessoas, acho que só cabe a voz do ego na própria vida. E o ego nada mais é do que aquela necessidade constante de ser tudo sobre a pessoa, tudo girar em torno da pessoa e essa pessoa poder fazer tudo, porque o mundo gira em torno dela, em torno do próprio umbigo. Então, aquele ego que, às vezes, na grande maioria das vezes, ele acaba sendo nosso pior inimigo. E aí, na hora eu falei, vai voltar nada. E nem foi por, tipo assim... Na hora, eu assim, foi muito infeliz o que eu pensei na hora, mas eu falei assim, a pessoa ela vai se acostumar com luxo, a renda dela pode cair, mas ela vai sustentar esse luxo, porque uma vez que a pessoa tá no luxo, ela não volta pra trás. Veja que o voltar pra trás dela nem era assim, não ia morar num cortiço. Ela ia dar um passo pra trás. E eu me lembro que eu fiquei muito desacreditada, assim, na hora que eu falei, tá bom. Eu falei, você sabe que você nunca mais vai sair daí, né? Ou vai sair só agora pra um lugar maior. E conversa vai, conversa vem, passaram-se uns tempinhos aí, alguns anos, e a gente se encontrou no comecinho desse ano, e tava conversando com ela. E eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho uma manutenção muito boa de amigos, então às vezes eu não sei o que tá rolando, assim. E ela comentou comigo assim, menina, eu me mudei. Aí eu falei, ué, mas o que aconteceu, né? Da primeira coisa que eu pensei, né, você quebrou? Como é que é? Tipo assim, faltou dinheiro? Porque eu lembro que ela falou, se tudo apertasse, eu daria um passo pra trás. E ela falou que não, eu tive um aumento, inclusive. Aí eu, tá. Qual que é o motivo? A vizinhança? Não gostou? Se for de vizinhança, eu tô podendo falar muito. Foi vizinhança, aconteceu alguma coisa e tal. Ela, não, eu só realmente comecei a fazer algumas contas e eu resolvi que no lugar onde eu estava anteriormente era um lugar ok pra mim, atendia a tudo que eu precisava. Realmente, a economia que eu tive de combustível, ela não seguiu a quantidade a mais que eu estou pagando por esse lugar. O condomínio, que todo mundo falou que ia se manter, foi aumentando um pouquinho, assim, nada muito substancial. Mas principalmente, Andréia, eu entendi que eu não precisava daquele lugar maior. Que eu poderia muito bem ter ficado no outro, fazer ali até uma economia de dinheiro, assim, economizar um pouquinho mais. Mas que eu não precisava daquilo assim, tava demais, tava too much pra mim. E aquilo me deu um trevo na cabeça. Na hora eu já vim, que pensamento de escassez. Porque a pessoa quer voltar pro mais barato, porque a pessoa, ela não convém ficar num lugar assim. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Gente, eu sou humana, tá? Tem hora que eu penso merda, tem hora que eu falo e faço umas merda também, sabe? E aí quando ela me falou isso e eu pensei isso, eu falei assim, nossa, a pessoa não sabe curtir a coisa boa, acabou de ganhar um aumento e tal. E depois, a gente conversando, eu vim pra casa, vim matutando aquilo. E aí me veio um pensamento assim, cara, às vezes tem que ter muita coragem pra gente dar um passinho pra trás, pra talvez enxergar a situação por um outro lado e pra silenciar o ego. Qual que é o problema da pessoa imatura? Ela ouve muito o ego dela.
Por isso, pessoas imaturas, elas têm tanta dificuldade de perdoar. Porque elas pensam, tá, fulano fez isso pra mim. Tá, e beleza, tudo bem, eu tenho aqui minha parcela de culpa. Ah, mas não precisava ter sido assim. Ah, mas ele podia ter falado de uma outra maneira. Então é aquela pessoa que sabe que fez merda, mas não admite e prefere sempre culpabilizar a outra pessoa. O que é isso? Ego. É o ego que dói na gente, por exemplo, dizer que tá errado. Eu falo que eu tenho, assim, um grande... Assim, eu tenho muitas pazes com o meu ego, porque eu tenho muita facilidade de citar meus... Até quando uma pessoa fala, fulano tá falando isso de você. Não, peraí que eu vou dar munição pra ela, vou falar mais sobre... Ixi, isso aí não é nem metade do que eu sou. Eu sou isso, eu faço isso, eu sou péssima pessoa, assim. Eu nunca... Tanto é que é muito difícil eu me envaidecer com o elogio e também me pegar muito com a crítica. Eu tenho, acho que meu ego muito controlado. Para algumas coisas, para outras o meu ego grita ainda assim. Ai, Deus tá tratando. Então uma pessoa imatura é aquela que, talvez no lugar dessa pessoa, que deu um passinho para trás e não mudou substancialmente a qualidade de vida dela, porque ela não fez um salto, ela fez um movimento. De voltar um pouco atrás e como ela mesma disse, eu acho que eu sentia mais paz de não ter mais esse a mais para pagar. Percebi que talvez eu tenha ido para esse lugar um pouco por status, um pouco de, eu mereço. Mesmo sabendo que a gente merece muita coisa, a gente não precisa sair fazendo tudo que a gente merece, né, queridos? E eu achei muito nobre, porque teve muita coisa na minha vida que eu levei a cabo por completo ego. Eu sabia que aquilo não ia me trazer nada, que não ia me fazer bem nenhum, que ia me prejudicar, que ia me apertar, que ia me colocar em maus lençóis, mas imagina, eu não posso voltar atrás. Imagina, como que eu vou dizer que eu errei? Como que eu vou dizer que eu tomei uma decisão péssima? Como que eu vou dizer que eu tomei uma decisão errada? O que as pessoas vão pensar, né? Eu tô aqui neste apartamento que eu dei esse upgrade e aí eu vou voltar pro outro. E aí as pessoas vão pensar, nossa, empobreceu, quebrou, se deu mal, se lascou. E aí a minha percepção sobre ela mudou muito. E depois eu falei isso pra ela, eu falei, cara, eu acho muito nobre e muito difícil o que você fez. Porque eu acho que a gente não faria isso. A grande maioria de nós não faria. Não faria. Não faria porque... Que vergonha. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar se eu disser que eu fiz uma escolha errada? E eu acho que a maturidade vem muito nisso, porque quando você deixa o seu ego um pouquinho de lado, você começa a antecipar problemas. Porque, veja, ela recebeu um aumento, tava lá, tal, as coisas fluindo muito bem. Mas foi o que ela me falou, Andréia, de certa forma eu acabo ficando presa nesse aumento. Se eu quiser trocar de trabalho e ir para um que pague menos, aí eu já tô comprometida com esse apartamento, que é mais, que eu tô pagando mais. E o benefício nem assim foi tão a mais perto do que eu estou pagando a mais nesse lugar. Não faz sentido. Eu achei aquilo de uma inteligência, eu achei aquilo de um desprendimento tão grande que eu não sei se eu teria. Por mais que eu esteja muito ok com o meu ego, eu já falei pra vocês, tem algumas decisões que elas são difíceis pra mim. Porque que vão falar? Que vão pensar? Meu Deus, vão falar que eu fali. Ai, vão falar que eu desisti. Vão falar que eu não fui forte o suficiente. Ou eu mesma, eu comigo. Frouxa. Você não aguenta. Você não aguenta pressão. Pra você não rola. Você é uma fraca. Então, o que é um sinal assim bem evidente da sua maturidade? Quantas coisas você está fazendo e seguindo fazendo e insistindo em fazer pelo teu ego? Só pelo teu ego. Só porque você não quer sair por baixo? Só porque você não quer mostrar para os outros que tomou uma decisão errada? Só para você provar
Eu vejo isso em algumas pessoas que eu já atendi na consultoria e eu ouvia muito isso, né? Geralmente pessoas que estavam trabalhando em locais assim muito famosos, empresas muito grandes. Puta, mas eu sou conhecida como a pessoa, tipo assim, a pessoa trabalha no Itaú, por exemplo. Ah, eu sou conhecida como a fulana do Itaú. E isso me dá um prestígio assim, e se eu sair de lá eu vou ser quem? Ah, eu sou conhecido, sei lá, como a fulana do Starbucks. Se eu sair de lá, quem que eu vou ser? Todo mundo acha sensacional que eu trabalho no Starbucks, que eu tenho tal coisa e tal. Aí eu só consigo ver uma pessoa imatura, porque se coloca em situações merda, situações difíceis, porque tá mais preocupado com o que vão falar, o que vão pensar, a visão que vão fazer da pessoa, colocando o seu próprio conforto e comodidade em risco. Porque essa minha amiga, como ela depois falou, cara, o que eu tô economizando com lá, como eu vi que eu conseguia pagar, o que eu pagava mais de aluguel, eu agora tô investindo. E tá investindo, e tá enchendo o bolso de bufunfa. Então, o que tá entrando a mais, ela tem essa inteligência de ter convertido. Foi o que ela falou: poxa, se eu paguei esse aluguel a mais, este a mais, quando eu der um passo para trás, eu vou investir. E a bicha foi lá e investiu. E tá fazendo dinheiro com isso. E aqui eu não tô falando só de decisões financeiras. Eu não tô falando só de decisões de trabalho. Às vezes eu posso estar falando de relações. De relações que você quer estar e quer manter, porque aí todo mundo fala que a gente é um casal perfeito. Mas só os dois palhaços sabem como é que tá a relação entre os dois. Ah, eu não quero, eu não vou tomar isso, eu não vou me precaver, eu não vou me adiantar nessa situação. Tô vendo que ela tá degringolando, estou vendo que ela está indo para baixa da égua, ladeira abaixo, mas eu vou continuar sustentando porque o que vão pensar de mim? Imagina que eu vou mudar para uma casa menor. Vão achar que eu quebrei, que eu fali. Não é bizarro ouvir isso em voz alta? Porque parece que quando outra pessoa tá falando pra gente assim, aqui é a hora que eu lanço aquela tamancada de madeira mesmo na cara. Que você para e pensa e fala assim, meu Deus, é puro ego. E eu tava vendo um dia uma palestra do Barsi, que é um cara que fala sobre ações e tudo mais, e ele falou, cara, pra você dar certo em investimento, você tem que deixar o seu ego de lado. E uma das coisas de deixar o ego de lado é a ostentação. Gente, ostentação. Se você tem essa necessidade de mostrar para os outros o tempo inteiro as tuas conquistas, o que você está conseguindo, teu ego está muito frágil. Muito frágil. Muito frágil. Se você precisa mostrar o tempo inteiro que você tá bem, se você precisa que você tem que estar mostrando o tempo inteiro que tu tá ganhando, se você tem que mostrar o tempo inteiro que você é a preferida, teu ego, desculpa, é muito frágil. É muito frágil. E aí é imaturidade. E aí tu vai sofrer na vida. Porque eu imaturo, meus amores, por mais que vocês achem que, ai, olha lá, o cara é imaturo e nunca paga, olha lá, o cara é imaturo e sempre se dá bem. Não. Não é sempre. Pode ser sua visão. Eu sempre falo que o maduro sempre paga. A gente sempre paga o preço para lidar com gente imatura. Mas essa pessoa sofre. Muito. E se coloca em situações difíceis. Todo mundo conhece, tem um colega, um amigo do colega, um primo da tia, do gato papagaio, que comprou um carro pra mostrar. Geralmente compra aquele resto de rico, pega aquele carro assim... que um dia foi uau, e aí pega aquele resto de rico, fudido, o carro vive na mecânica, mas com o dinheiro que já tinha investido, ele já podia ter comprado lá um carro de entrada, mas não faz. Porque prefere estar andando numa BM, velha, escangalhada, que vive na mecânica, do que estar andando num Gol, num Onix. Porque imagina, não... E aí o cara se estrepa, o cara se enforca. Todo mundo tem um conhecido assim. Que toma essas decisões assim, eu preciso comprar pro outro. Ah, eu preciso ter o iPhone da última geração, porque, eu sou antenado, As pessoas ficam passadas, inclusive, quando eu falo que eles falam assim, você já comprou o iPhone 16? Amado, tô no 11 Pro Max ainda.
Enquanto estiver... Gente, vocês estão entendendo? Taurina aqui, ó. Muquirana. Fechadinho assim, ó. Controlo meu dinheirinho aqui, ó. Posso ter sido descontrolada, já posso ter sido uma pessoa muito consumista, mas hoje, muquiranas. Então pensa bem. Se essa situação aí que tu tá arrastando, que você tá mantendo, é puro ego. Se no final e aí no final das contas, por ego, só você se estrepa. As outras pessoas não. Todo mundo continua a sua vida linda e plenamente. Cagando pro que você tá fazendo. Para as escolhas que você tá fazendo. Então garanta que as suas escolhas façam bem pelo menos para você.